capítulo 5. Acharam aí, meus irmãos? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, irmãos, que senão isso aqui vai me atrapalhar. O cabelo está grande demais. Estava brincando com os irmãos, né? Quem não chegou no começo, eu estava brincando com os irmãos falando. O pessoal às vezes fala, Jesus voltou. Não, irmãos, calma, não precisa ter medo, não. Ainda dá tempo de você endireitar suas veredas. O pessoal toma susto, né? Isso que a gente tem na memória, né, irmãos? A gente tem essa figura que foi pintada ao longo dos séculos aí, de que Jesus é assim, né? Cabelo comprido, né? Barba. Provavelmente ele tinha assim, irmãos. Se a gente olhar os judeus ortodoxos, né? Não os judeus de hoje, não essa juventude, né, judia de hoje, mas quando você pega os anciãos de Israel, né, os judeus, você percebe que eles têm a cultura do cabelo comprido, da barba, né? Isso é uma tradição. E se você olhar pela época também, irmãos, não era muito comum você, né, ter aparelhos ali, coisas para cortar cabelo, cortar barba, essas coisas. Então, era muito, né, era mais difícil, era pouco provável, né, era pouco provável que Jesus tivesse cabelo curtinho, alguma coisa nesse sentido, fosse sem barba, né, muito pelo contrário. E até mesmo porque, irmão, no Oriente Médio, eu não sei se vocês sabem, mas para homem, barba, principalmente a barba, é sinal de masculinidade e de respeito na sociedade. Eu tenho um pregador, irmãos, ele foi fazer missão para lá, e ele estava falando assim, você vê, ó, ele é de uma igreja no Brasil, aqui a igreja dele aqui no Brasil tem usos e costumes de roupas e vestes, essas coisas todas. E aí ele faz missão lá no Oriente Médio. Irmão, aí chamaram ele para pregar aqui no Brasil numa convenção dessa igreja. Sabe o que fizeram ele fazer? A redundância, né? Irmão, fizeram ele raspar a barba para poder pregar no evento da igreja dele, do ministério dele aqui no Brasil. Irmão, aí ele falou, agora eu vou ter que ficar aqui no Brasil mais tempo do que eu deveria ficar, porque eu tenho que esperar minha barba crescer para voltar lá, porque se eu voltar lá sem barba, eu perco respeito, eu perco credibilidade no meio da sociedade. Irmão, você vê o que é religiosidade? Então as pessoas às vezes, irmão, ficam julgando, sabe, pela aparência. Irmão, não tem que julgar nada pela aparência. Deus, ele sempre olha para a essência. O que adianta, às vezes, a pessoa tá com o cabelo curtinho, né, batidinho, aquela coisa toda, sem barba, mas, irmão, com o coração podre. Jesus não olha para o sepulcro, Jesus olha para o que está dentro do sepulcro, amém? Jesus olha para o que está lá dentro. Então, meus irmãos, não tem esse negócio de usos e costumes, né? Tudo com ordem e decência, mas não tem esse negócio de usos e costumes. E às vezes as pessoas ficam com essa crítica, sabe? Eu mesmo, irmão, já, né, uma vez teve uma igreja que queria que a gente fosse participar lá, a nossa igreja fosse participar, mas eles disseram que se eu quisesse pregar, eu tinha que tirar a barba. E as irmãs tinham que ir de saia, inclusive. Olha que coisa, irmão. Eu falei, obrigado pelo convite, boa festa lá para vocês, tá bom? Porque então é sinal de que a gente não pode estar no meio de vocês, porque nós somos pecadores. Estão compreendendo isso, irmãos? E aí eu dispensei, a gente estava até lá na Rua Independência quando fizeram esse convite para a gente, mas fizeram esse monte de exigência. Eu falei, não dá, meu amigo, não dá, tá bom? Então, meus amados, a gente tem que aprender a servir a Deus na liberdade do Espírito, ordem e decência, mas sem essas religiosidades que afastam as pessoas, que separam as pessoas, que trazem, né, muitas vezes, discriminação e outras coisas mais que estão transtornando a igreja no mundo, meu querido, tá bom? Tiago capítulo 5, acharam? Então, por favor, irmãos, olha só. Eu quero ler com vocês, irmãos, versículo 13, a partir do versículo 13, está escrito assim, ó. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de quê, irmãos? De pecados. Digam assim seja. Meus irmãos, esse texto de Tiago,
ele é muito conhecido, né? Ele é muito pregado, principalmente quando fala, né, está alguém entre vós, que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos, né? Esse é um versículo muito conhecido. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso, irmão, sobre um ministério fundamental na igreja, que é o ministério da oração. Irmão, se nós queremos ser povo de Deus, se nós queremos ser igreja, se nós queremos ter virtude de Deus, poder de Deus no nosso meio, é fundamental que a igreja tenha uma vida de oração. E o que é uma igreja ter uma vida de oração, meu querido? Não só quando nós nos reunimos, mas principalmente, irmãos, todos os dias da nossa vida, nós temos o hábito de praticar a oração, de falar com Deus, de clamar. Seja, meu querido, é lógico que qualquer dia eu volto a pregar aqui para vocês de novo os vários tipos de oração, né? Mas você ter essa oração de comunhão com Deus, aquela busca pessoal pelo seu fortalecimento, mas também, meu querido, principalmente uma oração de intercessão, que a intercessão é aquele, né, quando a gente fala interceder, é você se colocar entre duas partes. Isso é a intercessão. Então, quando você, né, se coloca entre a dor e a pessoa que está sofrendo, e você se coloca ali para poder orar e clamar a Deus para que aquela pessoa seja livre daquele mal, isso é a intercessão. Essa é uma das orações fundamentais, irmãos, na igreja, e é uma das orações, meu querido, que muitas vezes as pessoas estão esquecendo, de orar uns pelos outros, como o Tiago disse aí. As pessoas muitas vezes elas oram por si mesmas, elas oram por aquilo que diz respeito somente a si mesmas, mas elas esquecem de orar pelo seu semelhante, meu querido. E ali, para essa questão da oração de intercessão, vale aquilo que Jesus, né, que o Evangelho nos ensina, os apóstolos nos ensinaram. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, quando eu dou o meu tempo para interceder por alguém, para orar por outras pessoas, irmãos, isso é mais bem-aventurado do que orar por quem? Por mim mesmo. Ontem eu fui à farmácia, né? E aí eu estava conversando com a atendente da farmácia e, irmãos, eu já falei para vocês aqui, irmãos, e não é tocando trombeta, mas eu aproveito tudo que eu vou fazer para colocar Jesus no meio. Sempre fiz isso. E aí, irmão, lá conversando sobre um assunto, ela estava falando do morador de rua, de não sei o quê, diz aquilo outro. Eu aproveitei, irmão, para introduzir Jesus. Aí eu comecei falando, olha, a palavra de Deus diz assim, não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. Hoje as pessoas, aí comecei a conversar, irmão, Jesus. E aí, irmão, chegamos nesse ponto onde eu estava dizendo para essa pessoa que nós, irmãos, né, temos que olhar para esse nosso semelhante e nós temos que ser movido de uma compaixão e de uma misericórdia que nos incomode e que nos faça olhar para aquela pessoa com o olhar de Deus e não com esse olhar humano, porque é muito fácil às vezes a gente olhar para uma determinada pessoa que está caída e a gente muitas vezes olhar, bom, se está caída é porque fez, né, para estar caída, é porque fez por merecer, é porque, irmão, ou seja, para despejar pedras, irmão, não precisa de muito esforço, porque já tem bastante gente fazendo isso. Nós precisamos ser aqueles, irmãos, que vai impedir o apedrejamento. Porque quando você olha para Jesus, Jesus não se juntou com aqueles que queriam apedrejar. Jesus, ele se posicionou como alguém que o quê? Queria livrar do apedrejamento. Irmãos, esse é um problema da igreja de hoje em dia. A igreja de hoje em dia, meu querido, as pessoas, elas estão olhando para si mesmas, elas estão muitas vezes olhando para o seu próprio umbigo, elas estão se esquecendo de se doar, de se entregar, de se dar em favor de uma causa. E Jesus, meu querido, o que ele fez? Ele se doou totalmente, integralmente por uma causa que era nos salvar. E nós, como igreja, temos que ter esse entendimento. A igreja está aqui no papel de Cristo Jesus. Então eu preciso me doar para ser aquele que não vai apedrejar, mas aquele que vai procurar livrar as pessoas do apedrejamento para dar a elas a oportunidade de conhecer a misericórdia e a graça do Senhor. Estão compreendendo isso aqui, irmãos? Meus amados? Então eu estava conversando com essa atendente lá e fui falando sobre essas coisas. E ela falando, mas esse mundo. Eu falei, pois é. A gente tem que parar de olhar para o mundo nesse sentido de falar, né, que não compensa fazer nada por esse mundo, né, que está caído, e a gente precisa começar a olhar segundo o olhar de Deus, como Deus olha para esse mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então eu vou olhar com o olhar de Deus. Deus quer salvar esse mundo, irmãos. Deus quer salvar as almas. Deus quer salvar as pessoas. Então nós não podemos perder a oportunidade de falar do amor de Deus, nós não podemos perder a oportunidade, irmão, de orar, de clamarmos, de intercedermos, porque as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão padecendo. E olha que coisa interessante, irmãos. Tiago, ele fala aí, né, 3 coisinhas muito importantes quando a gente começou a ler o versículo 13. Ele fala assim,
Está alguém entre vós o quê? Aflito. Irmãos, ele fala de aflição. O que se deve fazer com a aflição? Qual é o remédio para a aflição? Oração. Olha que coisa tremenda. Irmão, aflição é uma coisa que faz parte da vida de todo e qualquer ser humano. Todo e qualquer ser humano. Irmãos, isso em todo e qualquer nível e toda e qualquer faixa etária. Pastor, se a gente olhar, irmão, para esse mundo, nós estamos vendo se cumprir aquilo que Jesus falou. No mundo, as aflições são diárias. Todos os dias, meu querido, tem gente aflita. Você vê, hoje nós nos levantamos, tomamos o nosso banho, nosso café, seja o que for, viemos para o culto, estamos aqui adorando a Deus. Irmãos, tem gente que hoje de manhã está indo para um cemitério, por exemplo, enterrar alguém. Está desde a madrugada indo visitar alguém que está preso, um parente, um filho, um marido, uma esposa que está preso. Irmão, isso é uma aflição da alma, do coração. Pessoa sofrendo. Tem gente que está levantou nessa manhã, no momento desse está indo fazer uma visita no hospital, porque talvez seu familiar está entre a vida e a morte, ou internado, entubado, inconsciente. Então, irmão, se a gente olhar, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Se nós olharmos só para nós, aqui está tudo tranquilo? Estamos em paz aqui? Mas, irmãos, e quando a gente olha para fora? E quando a gente imagina esses que estão fora? A gente vê aflição e dor. Amém, meu querido? A gente vê sofrimento. Portanto, irmãos, é isso que Tiago nos ensina. E hoje o Espírito Santo quer falar um pouquinho para nós. Irmãos, o nosso olhar precisa sair um pouquinho de dentro e começar a olhar para onde? Para fora. A gente precisa começar a olhar para o nosso próximo. A gente precisa começar a olhar ao nosso redor. Irmão, até mesmo porque eu já ensinei diversas vezes para vocês aqui que quando nós temos a preocupação de ser bênção para a vida do outro, quando nós olhamos com esse olhar de misericórdia e graça de Deus para o outro, a gente, irmãos, descobre que Deus, Ele nos abençoa muitas vezes sem nós pedirmos. Aquilo que você tanto está precisando, está buscando, está necessitando, Deus começa a derramar na sua vida. Porque, irmão, é interessante, você cuida do que é de Deus, Deus cuida do que é seu. Isso é interessante, isso é maravilhoso. Então, nós precisamos, irmãos, entender que a Bíblia Sagrada está nos ensinando que nós precisamos começar a tirar um pouco o olhar de dentro e começamos a olhar para onde? Para fora. Você vê, irmão, que isso é tão verdade, para você ver que o seu pastor aqui não está falando mentira. O que Jesus disse? Quando ele ressuscitou, e ele ficou 40 dias aqui na terra, e ele tinha dado instruções de vida, e depois que ressuscitou, ele reforçou isso. Ele falou assim, discípulos, vocês vão ficar em Jerusalém, portanto dentro, em Jerusalém, do cercado de Jerusalém. Mas vocês vão ficar ali até que do alto, vocês sejam o quê? Revestidos de poder. Agora, irmão, detalhe. Só que ele falou assim, ó, depois que vocês forem revestidos de poder, vocês não vão ficar mais dentro. Vocês vão aonde? Vocês irão por todo mundo, pregarão o evangelho a toda e qualquer criatura. Portanto, irmãos, depois que nós somos cheios do Espírito Santo, que nós somos cheios da presença de Deus, o nosso olhar tem que parar de estar dentro. E o nosso olhar tem que começar a olhar para onde? Para fora. Irmão, você tem que aproveitar todo e qualquer momento para falar do amor de Deus, do evangelho e da salvação, querido. Porque essa é a vontade do Senhor. E Tiago está dizendo para nós o seguinte, olha, o mundo que nós estamos vivendo, essa sociedade que nós estamos vendo, ela geme, ela sofre, ela se angustia. Sabe, irmão, às vezes você vê pessoas na noite, aí você fala assim, olha lá, as pessoas estão curtindo. Irmão, às vezes a pessoa está saindo, sabe para quê? Para preencher o quê? Um vazio. Para esquecer uma tragédia da vida. Às vezes você vê alguém enchendo a cara no boteco, se drogando, meu querido, se prostituindo, fazendo um monte de coisa. Sabe por quê? Porque ela está com uma dor, um sofrimento tão grande em sua vida que ela quer extravasar. Irmãos, e parece que quando ela está ali se embriagando, se drogando, se prostituindo, ou na noitada, seja o que for, parece para ela dar uma sensação de que, por um momento, ela pode esquecer daquela tragédia. Então não é muitas vezes porque as pessoas, elas estão indo porque são sem vergonha, porque a gente sabe. Não. É porque a dor, a aflição, a angústia, a agonia da alma delas é tão grande que
que elas estão procurando um escape. E porque elas não encontram o escape que pode tirá-las e libertá-las disso, que é Jesus Cristo, elas então vão buscar todas essas outras coisas. Amém, meus queridos? Irmãos, e aí, eu falo para as pessoas uma coisa. A igreja, ela é como um hospital, sim ou não? Ela está aqui na terra para remediar, para dar o remédio, a cura, que só Jesus Cristo pode dar. Portanto, irmão, quando você olha para a sua família, para o seu lar, você precisa entender que você é essa pessoa que está lá para orar pelas aflições da sua família em nome de Jesus. Amém, meus amados? Você está no meio, né, do seu trabalho para orar pelas pessoas aflitas do seu trabalho. Aonde quer que você esteja, você está aqui, meu querido, como representante de Cristo para poder orar pelos aflitos. E tem muitas pessoas aflitas, meu querido. Isso, né, eu estou contando para você, eu sei que é uma coisa que você sabe, e talvez até você mesmo que está aqui nessa manhã, pastor, eu tenho vivido momentos de aflição. Irmão, o remédio para a aflição se chama oração. E sabe por quê, irmão? Porque tem coisas, tem aflições na vida de uma pessoa, de alguém que nós não podemos fazer, nós, com gestos, com atitudes, nós não podemos fazer nada, não tem como a gente tratar. Mas, irmãos, quando a gente clama a Deus, quando a gente ora ao Senhor, o Senhor que sabe todas as coisas, o Senhor que é o médico dos médicos, o Senhor que é soberano e poderoso, Ele entra em ação e Ele trata aquilo que nós, sociedade, humanos, não podemos tratar. É por isso que a oração se faz essencial, fundamental pelos que estão aflitos. É por isso que Tiago está dizendo, está alguém aflito? Tem um remédio, oração. Porque às vezes, meu querido, você vai falar, por exemplo, olha só, né? Você pega uma pessoa, meu querido, que está com traumas na vida, está marcada pela vida. Irmão, por mais que você fale, por mais que você faça alguma coisa, por mais que você esteja do lado da pessoa, a mente dela não apaga. Aquelas marcas estão gravadas na história dela. E aí você fala, não, tudo bem, eu sei, as pessoas mas não dá. Enfim, e você não consegue. Mas, irmãos, você começa a orar, interceder e falar, Espírito Santo, Tu que és aquele que sonda o nosso interior, Tu que és aquele que, né, que conhece-nos por dentro, sara essas feridas, traz o Teu refrigério, traz a Tua paz, aquela paz que Cristo diz que só Ele pode dar, irmão. E aí você começa a orar, interceder por essa vida, né? E ela vai sendo ministrada por mais, irmão, ainda que pastor, mas a pessoa ela não quer que eu ore por ela, ela não deixa eu ir lá e orar por ela. Mas, irmãos, a oração não precisa ser apenas e tão somente de corpo presente. Você pode orar o quê? À distância. Ore pela pessoa independente dela querer ou não. E aí, irmãos, Deus começa a trabalhar, o Espírito Santo começa a visitar aquela pessoa, e o Espírito Santo vai começar a falar no interior daquela pessoa, e o Espírito Santo vai trazendo o bálsamo de Deus, e vai tratando, até libertar essa pessoa, e ela entender o seu valor, erguer a cabeça, sacudir a poeira, e como diz a poesia, dar a volta o quê? Por cima. Deus pode fazer isso, irmãos. Mas, irmãos, é preciso que a igreja esteja fazendo o quê? Orando, intercedendo, agindo nesse mundo, meu querido. Irmãos, e infelizmente, a igreja tem voltado o seu olhar muito para si mesmo e tem esquecido de olhar para o seu semelhante, tem esquecido de olhar para o seu próximo. Então, meu querido, hoje, o Espírito Santo está falando um pouquinho mais sobre oração e daqui a pouquinho, né, eu quero dedicar um tempinho aqui maior aqui para a gente orar hoje, orar, né, pelas pessoas, orar pela humanidade, né, o que está precisando. Então, o Tiago fala, está alguém aflito? Ore. Então, primeira coisa, irmãos, aflição, remédio é oração. Segunda coisa que ele fala aí, vamos olhar de novo para o texto, por favor? Versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Faça o quê? Ore. Está alguém o quê? Contente. O que tem que fazer? Irmão, olha que coisa interessante. Eu vou falar 3 coisas aqui, né, nesse tópico aqui. Esse aqui é o segundo. Olha o primeiro que nós falamos. Quando alguém está aflito, Jesus fala que os aflitos têm que buscar a Deus, orar, buscar oração. Seja receber oração, seja clamar a Deus. Então, esse é o remédio, você vai encontrar remédio. Lembra que Jesus falou, irmãos, em Mateus capítulo 11, versículo 26 e 27, ele fala, vinde a mim, os que estão cansados, e o que mais? Sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou tirar esse seu jugo pesado, esse seu fardo pesado, eu vou te dar o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Aí você vai encontrar descanso para a sua alma. Irmão, quem está aflito tem que buscar a Deus.
O mundo faz completamente o contrário, sim ou não? Quando elas estão aflitas, eles vão buscar bebida, vão buscar droga, vão buscar, sei lá, vai buscar festança, vai buscar não sei o quê. E a Bíblia diz, você está aflito? Busca Deus. Porque eu sou aquele que posso tirar o jugo pesado, o seu fardo pesado, e posso dar descanso nessa sua alma. Por isso, irmão, que a igreja tem que orar, para que as pessoas enxerguem a glória de Deus. Uma coisa, irmão, você pode perguntar para Dani, sempre que eu oro, eu falo assim, Senhor, que o mundo consiga ver a sua misericórdia, que todos os dias está estendido. Que eles se abram e corram para debaixo das suas asas. Irmão, essa é a minha oração contínua. Sabe, porque a misericórdia, a mão de Deus está estendida, a misericórdia do Senhor está estendida. Só que às vezes as pessoas não veem. Sabe, tem umas escamas nos olhos. Sabe, tem uma cegueira no coração e elas não conseguem enxergar e elas não correm para a presença de Deus. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo para nós, se você está aflito, você tem que correr para Deus e orar, e buscar a Deus e clamar ao Senhor. E agora, meu querido, na segunda coisa, ele diz, está alguém contente, faça o quê? Cante louvores. Irmão, canta-se louvores para quem? Para quem? Para Deus o Criador. Amém, meu querido? Para Deus o Criador. Irmão, normalmente as pessoas ficam contentes pelo quê? Por que as pessoas ficam contentes? Vai, fala aí para nós aí. Algo deu certo, o que mais? Hã? Dinheiro na conta? Olha, aí maravilha. Dinheiro na conta, aí, irmãos. O que mais? Hã? Um emprego que alcançou um emprego, passou no vestibular. Hã? Uma cura. Irmão, ou seja, tudo aquilo que nos deixa contente, alegre, devia produzir um resultado em nós. Qual é o resultado? Você está contente? E louvor se canta para quem? Irmão, as pessoas que não conhecem o amor de Deus e o temor de Deus, quando elas estão contentes, elas vão curtir lá fora, sim ou não? Aí faz um churrascão, chama os amigos, aquela coisa, tô feliz, aquela coisa, consegui, passei aqui, beleza, tal, não sei o quê. Aí, irmão, vamos para fazer festa, vamos não sei o quê, vamos aquela coisa toda, tal, conta para todo mundo, tal. Só não faz o que a Bíblia está dizendo. Você está contente? As coisas estão indo bem para você? A sua alegria tem que te levar para quem? Para Deus. Irmão, o que é estar contente, cantar louvores? Reconhecer que a mão de Deus está trabalhando o quê? Na sua vida. Que aquilo que você alcançou, que está te deixando feliz, tem a bênção de Deus, tem a graça de Deus, tem a permissão de Deus na sua vida. É o favor do Senhor. E por isso nós devíamos levar isso como louvor a quem? A Deus. Senhor, estou tão feliz. Eu sei que eu tive que estudar, aquela coisa toda, me dedicar, mas, Senhor, estou muito feliz porque passei no exame do vestibular. Senhor, eu sei que as minhas habilidades também foram testadas, o meu conhecimento teórico, mas te dou graças porque eu consegui aquele emprego que eu tanto queria. Louvado seja o teu santo nome. Está contente? Cante louvores. Estão entendendo isso, irmãos? Irmão, todas as coisas deveriam levar o ser humano a quem? A Deus. Aflição, buscar a Deus. Estou feliz, adorar a Deus. Tudo deveria levar o ser humano a Deus. Mas, irmãos, infelizmente, o ser humano, ele não sabe reconhecer a grandeza de Deus sobre ele. E aí, irmãos, volta e meia, vocês que estão aqui na igreja há mais tempo, vocês sabem que eu tenho falado uma coisa muito importante. Você olha o comportamento daqueles que se dizem crente, irmão, e é interessante que isso acontece. A gente vê exatamente eles fazerem o contrário do que a Bíblia manda. Às vezes você vê um crente, irmão, e aqui já aconteceu muito aqui, tá? A gente já está aqui uns anos já caminhando, e a gente tem um histórico da igreja, né? O pastor tem um histórico da igreja. Irmão, e pessoas que chegaram aqui, meu querido, com um problema, aflito, aquela coisa toda, a gente orou, evangelizou, alguém de vocês, evangelizaram, trouxeram, tal. Irmão, aí Deus levantou a pessoa foi o quê? Maravilha, Deus me levantou, deixa eu curtir a vida! Ó, Jesus, tchau, fui! E foi, irmão, foi mesmo. A alegria dela, ao invés de levar ela mais a Deus, levou ela para a vida secular. Deu as costas para Deus. Lembra, irmãos, quando Jesus ele curou os 10 leprosos, lembra?
irmão, Jesus viu, estão indo embora. Aí Jesus falou, estão indo embora. Aí Jesus, os discípulos falaram, vamos embora também. Aí daqui a pouco um volta, né? Mestre, perdão, mestre. Deixa eu adorar o Senhor e te agradecer. Aí Jesus olhou assim e falou, pelo menos um, né? Pelo menos um voltou para agradecer. Pensei que ninguém ia ser grato. E aí Jesus o abençoou e falou, pode ir, meu filho, tranquilo que a tua fé te salvou. Hein? Irmão, sabe-se lá o que aconteceu com os outros. Mas este que voltou para agradecer, irmão, queridos, ele foi reconhecido diante do Senhor. Ele foi selado com a bênção de Deus. Estão compreendendo isso aqui? Porque, irmão, tudo que sucede de bem na nossa vida, que nos deixa feliz, que nos deixa alegre, isso tem o dedo de Deus, a mão do Senhor. É a bondade, a benevolência do Senhor, meu querido. É a misericórdia de Deus todos os dias. É a graça do Senhor todos os dias. E isso deveria resultar em louvor e adoração a Deus. Mas não, irmão, tem gente que se alegra, as coisas não saem na vida dele, ele some, desaparece. Sabe? Irmão, tem gente que prospera na vida e ao invés de permanecer em Cristo e com Cristo, não, ele começa a arrumar um monte de compromisso, sim ou não? Agora eu sou uma pessoa que eu posso frequentar a alta sociedade, eu posso ir dos melhores restaurantes, agora eu posso passear no mundo inteiro. Irmão, nunca mais. A alegria dele não levou ele mais para a presença de Deus, o afastou da presença do Senhor. Amém? Irmão, uma vez eu preguei aqui, você vai lembrar disso, que Deus ele transforma a maldição em bênção. O ser humano tem a capacidade, a habilidade de transformar a bênção em maldição. Pastor, quando é que a minha bênção vira uma maldição? Quando eu pego aquela bênção e me afasto de quem? De Deus. Se tornou uma maldição. Porque, irmão, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma, a sua salvação. O que adianta? Então nós precisamos entender, irmão, que tudo tem que resultar, né, em louvor a Deus, tudo tem que me levar ao Senhor. Se é aflição, como o Tiago diz, eu tenho que ir para Deus, por quê? Porque eu preciso orar, eu preciso buscar a Deus, eu preciso clamar, eu preciso buscar a ajuda de oração da igreja, dos irmãos em Cristo, daqueles que estão servindo ao Senhor. Então, a minha aflição tem que me levar a Deus. Se eu estou feliz, se eu estou contente, as coisas estão dando certo, as coisas estão fluindo na minha vida, isso também tem que me levar a Deus. Por quê? Porque eu tenho que louvar, engrandecer a Deus, reconhecendo que tudo vem dEle e tudo é para Ele. Então tem que me levar a Deus também. Amém, meus amados? Olha que coisa, a terceira coisa que ele fala. Está alguém, estou lendo o versículo 14, tá? Versículo 13. Está alguém entre vós aflito, faça o quê? Ore. Está alguém contente, faça o quê? Cante louvores. Olha o 14. Está alguém entre vós? Doente. Faça o quê, irmãos? Chame os presbíteros da igreja e faça o quê? E ore sobre ele. Fazendo o quê? Ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão o quê? Perdoados. Irmão, se alguém estiver doente, faça o quê? Chamar o presbítero, chamar a igreja, convocar a igreja para orar, sim ou não? Não é isso que está dizendo? Na doença nós temos que buscar a quem, irmãos? A Deus. Ajuda de Deus, daqueles, meu querido, que servem a Deus. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto de Tiago, ele está mostrando para nós, irmãos, que tudo em relação à vida do ser humano deveria levar esse ser humano a Deus. Se há aflição, ele devia buscar a Deus por socorro. Se ele está contente, feliz, as coisas fluindo, deveria buscar a Deus e reconhecer e se firmar em Deus para louvar, engrandecer e reconhecer que é a mão do Senhor. Se ele está doente, meu querido, ele tem que se aproximar do corpo de Cristo, da igreja. Buscar auxílio, socorro. Porque, irmão, nós sabemos que tem doenças que a medicina já pode tratar, sim ou não? Em muitos casos até dá a cura realmente. Mas tem muitas coisas que não, irmãos. Tem muitas coisas que a ciência consegue livrar a pessoa de morrer, porém a pessoa fica escravo pro resto da vida de medicamentos e tratamentos. Eu estava me lembrando, esses dias eu estava vendo um caso de uma pessoa que faz hemodiálise. Irmão, que coisa terrível que é aquilo.
Que coisa horrível. Que sofrimento que é aquilo. E tem gente que às vezes vai duas vezes por semana, né? Não sei nem se tem mais vezes do que isso, né? 3, até 3. Você já pensou, irmão? Que sofrimento que é aquilo? Aí está esperando um transplante, né? De um rim, alguma coisa assim. E aquele sofrimento. Meu irmão, aí vem a palavra de Deus e diz que Deus, Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. E Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E pelas feridas dele nós fomos sarados. Irmão, e é interessante isso. Porque quando você pega o sarar de Jesus, esse sarar é tão tremendo, porque, irmão, ele não é apenas nos sarar espiritualmente, ou seja, né, levar as nossas enfermidades espirituais, os nossos pecados. Mas quando diz sarar, é o sarar literal também no nosso corpo e do nosso organismo. É cura mesmo de doenças. Tanto é verdade que quando você pega Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo 32... é uma famosa, meu querido, passagem que fala da cura de Enéas. Enéas, um homem que estava jazendo numa cama. E a Bíblia Sagrada diz, meu querido, que né, falaram para Pedro dele, e Pedro foi lá. E quando Pedro chegou, anuncia o evangelho, fala de Jesus para ele, fala assim: Enéas, olha que coisa tremenda, irmão. Jesus Cristo te dá saúde. Toma a tua cama, levanta e anda. Irmão, e o poder de Deus veio, agiu. Pedro estava com fé, o Enéas com fé, e Jesus foi lá e levantou o homem, irmão. O poder de Deus foi lá e levantou o homem. O homem saiu daquela enfermidade. Irmão, isso é para a gente ver que Jesus não apenas na cruz do Calvário, não apenas levou nossos pecados. A Bíblia diz que Ele levou as nossas doenças, nossas enfermidades. Irmão, e eu preciso crer. Se eu não estou conseguindo crer, Jesus me ajuda na minha incredulidade. Senhor, eu quero viver a cura. Eu quero viver essa experiência, Deus. Senhor, eu não quero ficar escravo desse medicamento. Não. Irmão, meu Deus do céu. Outro dia eu estava vendo um caso, irmão, a família teve que entrar na justiça, porque o remédio custa 2 milhões de reais para tratar do filho. Uma dose que é composta por três aplicações, 2 milhões de reais para tratar da síndrome do filho. Teve que entrar na justiça. Irmão, como que vive desse jeito? Quem consegue uma coisa dessa? Estão entendendo isso, irmãos? Meus amados, Jesus Cristo cura. Jesus Cristo liberta das enfermidades. Jesus Cristo liberta dessas coisas. E aí, irmãos, a igreja, nós precisamos nos posicionar em oração, para que a palavra de Deus se cumpra nos nossos dias, como se cumpria nos tempos passados. Porque, irmão, se Jesus, no começo da igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 32, levantou Enéas da cama, curou ele daquela enfermidade, Deus não cura hoje? Ele não pode fazer isso hoje? Irmão, o que está acontecendo então? Por que estamos vendo cada vez mais escassamente o agir de Deus? Irmão, se você... Muito bem, Jéssica. Se você pegar Atos dos Apóstolos, começa a ler o capítulo 2, 3, 4 e 5. Você vai perceber uma coisa muito interessante. A igreja, ela tinha uma vida na palavra e uma vida de oração. Pode ler. Olha o que a Bíblia diz. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Ninguém dizia que algo era seu particularmente. Em cada alma havia temor. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, comiam pão com singeleza de coração. Irmão, olha o que era a igreja. Olha como a igreja vivia. Vocês viram que a gente foi marcar um almoço aqui, mas você já viu o que deu? Lembra? Vaidade de ser humano. Você vai falar, irmãos, vamos fazer um almoço para a gente estar junto. Ah, não. Aí depois nós nos perguntamos, irmãos, por que estamos vendo Deus cada vez mais o quê? Longe, distante.
Pega o Salmo 133, irmãos, pra você ver. Quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Aí hoje, irmãos, é muito comum as pessoas falarem apenas de união. Não, mas é união espiritual, porque aí você crê lá, eu creio daqui, o outro crê de não sei de onde. Aí a igreja... é sempre assim, viu? Os espiritualistas, viu? Não, é uma união espiritual. Irmão, ei. Todos os que criam estavam juntos. Pastor, esse povo não tinha casa, não tinha. Pastor, esse povo não trabalhava, não? Trabalhava. Mas eles tinham um compromisso com o quê, irmãos? Com a igreja, com a casa de Deus, com a obra do Senhor. Vai, irmão, porque, irmão, uma vez a pessoa não gostou não, que eu falei, né? Eu falei porque eu já ouvi outras pessoas também falando, eu aproveitei e falei também do mesmo jeito. A pessoa, pastor, eu falei assim, irmão, tem gente que fala assim, pastor, é que eu não venho muito da igreja, pastor, porque eu trabalho muito. Aí eu falei assim, então quer dizer que quem vem na igreja é vagabundo? Irmão, a pessoa não gostou. Mas eu tive que falar. Então quem vem na igreja é vagabundo? É desocupado? Estão compreendendo isso aqui, irmão? Irmão, a gente está vivendo uma era em que as pessoas estão usando qualquer muleta para dar desculpa para o seu esfriamento espiritual. As pessoas estão com o coração frio espiritualmente, estão distantes de Deus, anos-luz de distância de Deus. Aí quer usar emprego, não sei o quê, como desculpa para não ter compromisso com a quê, irmãos? Com a casa de Deus. A muletinha. Esse dia chegava, pastor, eu tenho andado tão assim. Pois, eu estou vendo você andar só para vir para a igreja que é assim. No dia a dia eu vejo por aí, viu? É um ano, meu irmão. Ó! Chega domingo. É no sábado, né? É à noite já, né? Começa. Na semana inteira, irmão, parece um raio. Tchau. Sábado à noite. Acho que eu não vou acordar bem amanhã. Se chover, então. Meus irmãos, a gente ri, mas é sério o negócio. Todos os que criam estavam juntos. Tinham todas as coisas em comum. Amém, meus irmãos? Esse dia eu e a Dani vimos uma cena muito engraçada, irmão. As pessoas são da mesma igreja. Irmão, moram uma do lado da outra. Aí, um tira o carro da garagem. Aí entrou. Tinha lugar no carro. Irmão, pastor, você que bisbilhotando a vida dos outros? Irmão, é que a gente estava... Vai fazer o quê? A gente não é cego? Aí entraram. Irmão, aí a outra pessoa do lado, do mesmo lugar, da mesma igreja, está saindo. Irmão, rapaz, não sei o que. E o outro? Aí eu e a Dani olhamos na hora, eu falei, Dani, não fala nada agora não, deixa a gente entrar em casa que a gente comenta. Passou o seu da fofoca? Não, é que eu e a Dani vimos a mesma cena. Irmão, entramos em casa, falamos, gente, isso acontece? As pessoas moram uma do lado da outra, vão para a mesma igreja e não é capaz de dar uma carona. Eu falei, hã? Aí na igreja, né? Fora na igreja, na igreja eles falam. Até lá! Você vai para lá? Então vai. Estou entendendo isso, irmão? Irmão, a gente viu, viu. Sabe aquela história? Se não fosse gravado, ninguém acreditaria? Às vezes, se alguém contar, você não acredita. Mas, irmão, quando você vê, você fala, Jesus amado, que mundo é esse? Que igreja é essa que nós estamos vendo hoje em dia? Aí depois, irmão, nós ficamos perguntando, por que Deus está se conservando distante?
Porque Deus não está vendo uma coisa que se chama, lembra que eu já falei para vocês, irmãos? União e unidade. A igreja de Atos dos Apóstolos, irmãos, tinha, além de união, unidade. Na fé, no espírito, na palavra, no zelo um pelo outro. Pastor, mas a igreja não tinha divergência? Tinha. Você pode ver que tinha lá, de vez em quando tinha uns negocinhos lá, mas logo você resolvia. Apóstolos, olha, está acontecendo isso. Não, peraí, vamos fazer isso aqui, vamos levantar pessoas para cuidar disso aqui, aquela coisa toda. Vamos lá. E não vamos deixar, não vamos perder a estribeira, não. E a igreja ia, meu querido. Se ajeitava. Porque, irmão, já falei para você, ontem ser humano tem problema, sim ou não? Mas, irmão, a igreja primitiva estava tão unida que eles resolviam as coisas juntos. Até, irmão, até isso, eles resolviam o quê? Viu? Não era assim não, viu? Porque se você ler lá no texto da Bíblia lá, as viúvas estavam reclamando, né? Que os mais jovens não deixavam estar. Irmão, não era assim, as viúvas sendo assim. Você viu, ô Dona José, vou usar o nome da senhora aqui, você, mas não, né? A pessoa que, você viu, Zefinha? O pessoal lá, aí as duas no caminho para casa conversando. Você viu lá na igreja aquela. Aí chegava em casa, irmão, os familiares que não iam para a igreja e tudo. Ô mãe, que você tá chateada? Aquela igreja, aquela. Irmão, não. Já viu aquela expressão? Roupa suja? Se lava em casa, irmão. É entre nós. Aí, irmão, a pessoa vê um problema na igreja, ela vai falar para quem não vive a igreja. Para quem não está na igreja. Você está entendendo? Irmão, você sabia que o apóstolo Paulo falou assim, irmão, até em relação à questão da lei, de lei. Paulo falou assim, irmãos, é terrível saber, ele falou para a igreja de Coríntios, que a igreja de Coríntios tinha muito problema. E aí Paulo falou assim, por que vocês ficam esses litígios entre vocês, essas brigaiadas entre vocês? E o pior, além de ter briga entre vocês, pior ainda, um irmão arrasta o outro irmão ao tribunal dos ímpios. Olha o que Paulo falou, irmão. Vocês pegam um problema de vocês e levam para o tribunal do ímpio, e a igreja, o nome de Jesus, é envergonhado. Aí eu falo assim, por que você, que acha que está sendo lesado, por que você não sofreu a pena? Por causa da glória do nome de Jesus. Ou seja, eu perco aqui, mas o Senhor seja glorificado. Eu não vou escandalizar o nome de Jesus e a igreja, porque alguém aqui me lesou. Porque o irmão me lesou. Estão compreendendo aqui, irmão? Irmão, isso é o que a Bíblia ensina, tá? Você imagina o seguinte, olha, o irmão, vou pegar aqui o irmão Antônio, por exemplo. Você imagina que o irmão Antônio chegou assim, pastor Marcos, eu estou passando um aperto aí, dá para o senhor me prestar aí R$1.000, 1.000 conto. Irmão Antônio, eu gosto muito do irmão Antônio, somos igreja, nos ajudamos uns aos outros. Irmão Antônio, eu vou pegar lá para o senhor, aquela coisa, arruma R$1.000. Aí o irmão Antônio fala assim, pastor, daqui 30 dias eu pago. Beleza. Irmão, faz 3 anos que o senhor Antônio me paga. Que coisa feia, hein, São Antônio? 3 anos me devendo, São Antônio. Irmão, aí eu pego e vou no juiz de pequena causa dedurar o irmão. Ô juiz, viu? Tem um irmão lá na igreja lá, um picareta. Ele pegou dinheiro lá comigo. Irmão, aí a juiz é uma pessoa, o juiz é um ateu, de repente. É um anti-religião. Irmão, aí ele vai ter assunto para contar, sim ou não? Ei, rapaz, estou com um caso lá da igreja, rapaz, esses crentes tudo picareta, tudo sem vergonha. A igreja, tudo. Sim ou não, irmão? Por causa de quem? Por causa de quem? De mim. Que não soube suportar a perda de Milão e acionei a justiça para pressionar o irmão a pagar. Estão compreendendo isso aqui, irmão? Irmão, pergunta para Dani, pergunta para Dani. A gente teve um picareta aí, irmão, que levou 150 conto nosso, se dizendo, irmão, não foi, Dani? Lembra? Irmão, eu tirei dinheiro do dono não tinha. Aliás, não é dono não tinha, porque senão eu não teria tirado. Deixa eu falar o correto. Era um dinheirinho que estava na caderneta de poupança do Arthur, porque eu não tinha dinheiro. Aí eu peguei 150 da caderneta de poupança para ajudar uma família, irmão, que o picareta me pediu ajuda. Eu não sabia que era picareta. Ele falou que era irmão, era presbítero de uma igreja aqui. Irmão, lá vai eu ajudar. Pergunta para Dani para você ver. Irmão, o cara falou assim, quando eu chegar à noite eu pago, tá? Porque minha esposa vai pegar lá, eu pago. Eu falei, beleza. Irmão, deu a noite, final de semana, outra semana e nada. Irmão,
comecei a mandar mensagem. Daqui a pouco, não respondia mais mensagem. Irmão, eu sei onde que é a igreja do sujeito. Sabia onde era. Pode perguntar para Dani. Eu falei assim, ó, eu vou subir lá na igreja, na hora do culto. E vou subir no altar. Fala, pastor, eu vou subir no altar. Eu vou chamar o irmão e falar, pessoal, é o seguinte, esse picareta aqui... Irmão, pergunta para Dani. Eu ia fazer isso. Porque, irmão, a minha maior revolta, porque eu tirei de onde? Da caderneta de poupança do meu filho para socorrer o cidadão da igreja. E eu ia lá, irmãos. Pergunta se eu fui. Você acha que eu fui? Não fui, irmão. Sabe por quê, irmão? O que aquelas pobres ovelhas que frequentam lá têm a ver com isso? O que eu ganharia escandalizando, meu querido? Criando aquele tumulto num culto? Estão compreendendo, irmãos? Sabe o que eu fiz? Entreguei na mão de quem? De Deus. Aí as pessoas deram dinheiro, né? Familiar, o aniversário do Arthur, sempre dá um dinheirinho para ele, hoje ele tem um dinheirinho lá na conta dele, vai guardando, tudo vai guardando. O vô dele junta a moeda e dá para ele. Tanto tem lá até um dinheirinho lá, até pegar aquelas moedas lá, filho, para pôr no banco. E aí, irmão, vão dando... Irmão, vocês estão entendendo isso aqui? Irmão, sofre o dano para não desonrar o nome de quem? De Jesus, para não desonrar e envergonhar o quê? A igreja. Irmão, isso faz com que Deus, Ele ame a nossa comunhão, Ele ame a nossa unidade. Mas não, irmão, hoje em dia, meu querido, olha, eu já falei aqui para vocês, irmãos, isso me dá sabe, e até uma indignação. Ó, você, né, a Eliane volta e meia passa por isso, ela fala, irmão, você é membro aqui, ó. Oi? Também ajudou com outras coisas essa pessoa, inclusive, né? Não foi só com R$150, né? Até com outras coisas. Picareta, né? Enfim. E a Dani está lembrando que ajudou com mais coisas, inclusive. Irmãos, é que só para você entender. E aí, você aqui, irmão, você vai lá, você vai fazer uma visita num outro ministério. Um exemplo. Você vai lá, porque alguém convidou, vai ter uma festividade. Irmão, chega lá, você começa a ser assediado. Ai, vem para cá, porque aqui tem não sei o quê, porque não sei o quê. Mesmo você falando, olha, eu já estou lá na igreja tal, na igreja assim, 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 estou lá, estou... Não, mas olha, aqui tem... Já viu isso, irmão? Irmão, isso me dá sabe? Você não vê, irmão, na Bíblia, Paulo chegando assim, falando assim, o pessoal da igreja de Éfeso, vocês precisam chamar lá o pessoal da igreja de Corinto para vir para cá, viu? Vai lá, aquela coisa toda. Ou de repente alguém estava em viagem, né? Ô Paulo, eu estou aqui na igreja aqui dos Colossenses aqui, né? Mas é o seguinte, eu sou lá da igreja de Éfeso, tá? Aquela coisa toda. Ah, não, vem para cá, porque aqui, ó, nós estamos aqui na beira da praia aqui, a gente faz um churrasquinho aqui, final de semana. É assim, irmão? Você vê isso na Bíblia? Cada um sabia, meu querido, da sua importância em cada local, em cada lugar. Estão compreendendo isso aqui, irmão? Irmão, não tinha esse negócio não de ficar assim, ó, fazendo isso. Hoje, irmão, é uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha. As pessoas não entendem, meu querido, a importância, né, do trabalho, né, de você estar ali num lugar, trabalhando, mas, irmão, é se dedicando, fazendo parte da vida da igreja. Tá? Não é que vindo aqui morcegar, não. Você me perdoa a expressão. Porque tem gente, irmão, que não faz nada e ainda cria problema, sim ou não? Já viu gente assim? Não ajuda em nada e ainda cria problema. E a minha oração, irmão, sempre foi, já tem anos que eu oro assim, viu? Senhor, as pessoas que vêm aqui, se elas querem se converter, andar com Cristo, amém. Se vem para cá para criar problema, Senhor, só para aquele ventinho maravilhoso do Senhor que manda bem para longe. Irmão, Deus tem mandado. Pastor, o senhor não quer pessoas problemáticas aqui? Irmão, pode vir problemática, se trata, se conserta. Agora, conhece Cristo, conhece o Evangelho, passa um tempo e começa, irmão, continua criando problema para a igreja? Irmão, chega uma hora que a pessoa tem que escolher o que ela quer da vida realmente. Amém? Ou quer Cristo ou não quer. Porque a igreja, meu querido, não pode ser um lugar de palhaçada. A igreja tem um trabalho muito sério para fazer nessa terra. Amém, meu querido? Irmão, vou falar uma coisa aqui para vocês, não é porque eu sou crente, não é porque eu sou pastor, não. Presta atenção nisso aqui. Eu vou falar sem medo de errar. O trabalho mais importante que é feito nesse mundo
é o trabalho da igreja. Porque, irmão, todo trabalho que se faz, você pode pegar o homem mais poderoso do universo, do planeta Terra. O presidente, a nação, tudo que eles fizerem, diz respeito o quê, irmãos? O quê? A esse mundo, a esse tempo da vida. E o trabalho da igreja? Além de tratar das coisas desse mundo, ainda trata o quê? De eternidade. Irmão, sem sombra de dúvida, o trabalho mais importante, o trabalho mais valioso que é feito no mundo é o trabalho da igreja. É por isso, irmãos, que Spurgeon, Charles Spurgeon, eu gosto muito, e se você tiver oportunidade, leia. Né? Tem um site chamado Projeto Spurgeon, e aí você vai ver, irmão, esse Spurgeon, ele é inglês, e a igreja dele está lá até hoje, a igreja que ele era pastor, né? Que ele fundou lá, a igreja britânica. Irmãos, um dia, como ele pregava muito, ganhava muitas almas, a igreja dele tinha uma representatividade na sociedade, um dia, o que a coroa britânica fez? Chamou ele na Câmara dos Lordes para dar a ele um título de Lorde britânico. Olha que, irmão, que coisa. Irmão, você sabe que as pessoas querem esse título? Muito. Os homens babam por esse título e queriam dar para ele, não pediu, queriam dar para ele. Sabe o que ele fez? Mandaram a carta convidando ele mandou uma carta respondendo. Muito obrigado pelo reconhecimento de todo o trabalho que tem que ser feito, mas eu não posso aceitar esse título. Porque eu já tenho um título, eu sou ministro do Evangelho de Cristo Jesus. Mandou? Não quero. Vocês estão entendendo isso aqui, irmão? Irmão, ele, ser ministro do Evangelho, era muito mais do que ser presidente, do que ser rei, do que ser qualquer outra coisa. Porque, irmão, ele entendia que era o trabalho e a missão mais importante que se tinha, era pregar o Evangelho. Estão compreendendo, meus irmãos? Isso é igreja, meu querido. Irmão, mas quando nós olhamos para a igreja hoje, quando nós olhamos, você vê, irmão, pastores babando para ser cidadão emérito, para ser não sei o quê, receber as chaves ao título de cidadão não sei o quê da cidade. Já viu isso? Para ser recebido nos gabinetes políticos de poder, é o que os homens querem. É o que eles querem. É o que eles estão buscando. Irmão, que poder que eles estão buscando? Poder o quê? Do mundo, dos homens, do dinheiro, da fama, da influência. Eles deixam de buscar o poder de quem? De Deus. E é por isso que a igreja sofre, é por isso que a igreja padece. Porque os homens, irmãos, os homens que estão no púlpito, que deveriam estar buscando o poder e a glória de Deus, eles estão buscando o poder e a glória de quem? Dos homens. É por isso que o poder de Deus está escasso. É por isso que o poder de Deus está limitado. E quando Deus opera, irmão, é por misericórdia de quem? Do povo que não tem culpa. Do humilde que não tem culpa. Do aflito que não tem culpa. Do doente que não tem culpa. Aí Deus vai lá e opera. Aí o bonitão acha que é quem? É ele, sou eu, você viu a minha igreja. Olha lá, o paralítico andou, o cego enxergou. Pode deixar, irmão, que na hora que for acertar contas, aí nós vamos ver quem é quem. Estão compreendendo? Aí nós vamos ver quem é quem. Portanto, irmãos, no nome do Senhor Jesus, o Tiago está dizendo para nós sobre a importância da oração. Irmãos, a igreja precisa, nós precisamos ressuscitar, né, a nossa comunhão como igreja. A gente precisa, irmão, olha, eu tenho falado aqui, eu sei que às vezes, puxa, pastor, mas o senhor é chato, o senhor fica falando isso, mas eu tenho que falar, irmão. Quem vai falar para vocês se eu não falar, irmão? Valorize o culto na casa do Senhor, essa nossa reunião, esse nosso encontro aqui, sabe, irmão? Valorize isso para a gente se conhecer, irmão. Procura ver, né, olhar além de si mesmo, olhar para as coisas que estão mais superficiais, começa a olhar mais um para o outro. Irmão, às vezes você vê aquele irmão um pouquinho tristinho, chega ali, irmão, estou percebendo o seu semblante hoje meio caidinho, está acontecendo alguma coisa? E talvez aquele irmão vai se abrir com você e de repente, irmão, você vai ajudar aquele irmão em alguma coisa que ele está precisando. Sabe, vamos servir uns aos outros, vamos ter esse olhar mais de Cristo uns pelos outros. Isso é igreja. Isso é igreja. Esses tempos atrás, irmão, chegou uma pessoa, ela não é da igreja, não. Aí chegou aquela coisa toda, ai, pastor, me falaram aqui, tal. E aí eu vim aqui bater na porta, porque, pastor, estou precisando de ajuda. O que você está precisando? Assim. Eu falei, tá bom. Mas pastor, eu não sou membro da igreja. Eu falei, mas Jesus
Não está preocupado se você tem uma carteirinha de membro ou não. Você tem uma necessidade, não tem? Tem. E Jesus manda a gente servir uns aos outros. Estão compreendendo isso aqui, irmão? E lá fomos nós ajudar a família. Irmão, porque é assim. A gente tem que ter esse olhar de Cristo pelas pessoas, irmãos. E aí, irmão, olha, o que eu falei no começo do culto, Deus está me trazendo aqui de volta. Lembra disso? Irmão, a igreja não foi chamada para apedrejar. Ela foi chamada para livrar do apedrejamento. Vou repetir. A igreja não foi chamada para apedrejar. Ela foi chamada para livrar do apedrejamento. Irmão, eu já fui apedrejado. Não é legal. Eu fui apedrejado pela igreja. Amém, meu querido? Não é nada bom. Nunca apedrejei ninguém, mas eu fui apedrejado. Amado, não faça isso com ninguém. Em vez de ser aquele que está junto lá com pedra na mão, seja aquele que vai estar escrevendo aonde? Na areia. Clamando misericórdia, Senhor. Essa pessoa errou, tropeçou, sim, mas ela precisa de misericórdia. Ela precisa se levantar. Eu vou ajudar ela a se levantar. Amém, meu querido? Uma vez, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Uma vez veio uma turminha aqui para a nossa igreja, faz uns anos já, tá bem antes da pandemia. Faz tempo mesmo, a gente estava lá, a gente estava na Independência ainda, hein? A gente tá aqui desde 2014, né? Então, irmãos, então, olha o tempo que faz. Chegou uma turminha na igreja, sério de outro igreja, pastor, isso aqui, pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu olhando assim, irmão, conheço esse balãozinho galinha morta, sabe? Né? Aquele balãozinho de jornal, já falei isso para vocês, né? Eu falei, eu conheço isso aí. Isso não vai dar certo, não. Vamos fazer, pastor, vamos ajudar, vamos não sei o quê, vamos isso, vamos aquilo. Tá bom, encosta aí, pá, fica aí, beleza. Irmão, aí um belo dia, entrou uma pessoa que tinha sido da igreja deles também, aí que tinha cometido lá um delito, um pecado. Irmão, essa pessoa sentou e assistiu o culto. Eu vi lá, sentado, beleza. Pessoa pela primeira vez, estou pregando. Irmão, eu mal falei amém no culto, esses que chegaram, novatos na igreja, chegaram assim, já começaram a ficar perto de mim, uns lá, aquela coisa toda, e vieram. Aí eles perceberam que a pessoa que veio pela primeira vez ia levantar para vir falar comigo. Vieram na frente, irmão, eles vieram na frente. Pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor conhece aquele fulano ali? Eu falei, não conheço. Eu falei assim, pastor, deixa eu falar para o senhor. Esse fulano era fulano lá da igreja que a gente estava. Pastor, ele fez isso, fez isso, fez isso. Pastor, não deixa ele ficar aqui. Irmão, olha que coisa. Olha o que eles falaram para mim. Irmão, diante do Senhor, não deixe ele ficar aqui. Pastor, porque se o senhor deixar ele ficar aqui, todos nós vamos sair. Aí eu olhei assim, como que é o negócio? Pastor, porque a gente não vai ficar aqui onde ele está, não. Irmão, eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei assim, se ele quiser ficar aqui, ele vai ficar. Ele vai ser tratado com misericórdia e graça de Deus, porque é o que Deus nos manda fazer, com o doente, com o enfermo. E se vocês quiserem sair, problema de vocês. Irmão, saíram para lá, foram para lá, e foram a cantina, o negócio ficaram para lá, aquela coisa toda. Irmão, só que o que aconteceu? O cidadão viu que eles vieram falar comigo, ele falou, deve ter falado alguma coisa de mim. E o cidadão foi o quê, irmão? Embora eu não tive a oportunidade de falar com o cidadão não ficou na igreja. Só que tem um detalhe, irmão. O cidadão não ficou. E a turminha também o quê? Não ficou. Irmão, é gente que só sabe pegar o que nas mãos? Só o quê? Pedras. Não sabe olhar para quem? Sabe a história do quem não tem pecado? Irmão, lembra que eu já falei para você? O que Jesus falou assim, é tão interessante isso, né? Deixa eu pegar esse ponto com você. Quem não tem pecado? Você viu que Jesus falou assim, porque lembra, era uma mulher que foi apanhada em adultério, que estava para ser apedrejada, não é isso? Jesus falou o quê? Quem não tiver pecado. Jesus falou assim, quem aí nunca adulterou? Porque, irmão, com certeza ia ter alguém ali que nunca adulterou, sim ou não? Eu, Jesus, então tome, maldita, pá! Sim ou não? Jesus falou, quem dentre vós não tem o quê? Quem aí é tão certo, tão puro, tão santo, que não tenha pecado? Aí atira a primeira pedra. Irmão, aí eles começaram a pensar, né? Rapaz,
Eu nunca adulterei, mas é o seguinte. Eu não falo com meu irmão tem X tempo. Eu não me dou com meu parente. Aí largou a pedra. O outro. A sogra que estava lá, né? Eu nunca adulterei com eu nunca traí meu velho, não, mas eu odeio minha nora. Aí vai. Até as crianças que estavam para apedrejar, o quê? Larga. Eu ainda não fiz essas coisas, nunca namorei, mas eu desobedeço minha mãe, meu pai. Aí largaram a pedra também, até as crianças. Eu sou rebeldinho. Largou a pedra, irmão. Irmão, daqui a pouco Jesus, aquele, né, estava assim, daqui a pouco, irmão, um silêncio. Aí Jesus levanta, olha assim, só estava ele e a mulher. Mulher, cadê os teus acusadores? Senhor Jesus, depois que o senhor falou aí para cada um pensar no que faz, eles pensaram. E eles viram que, embora eles não fazem o que eu fiz, mas eles fazem coisas também terríveis. E eles não se sentiram dignos de me apedrejar. Aí Jesus falou o quê? Mulher, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Amém, meus queridos? Estão compreendendo isso, irmãos? Irmão, a igreja não está aqui para apedrejar, meu querido. A igreja está aqui para ensinar o caminho, para falar do amor de Deus, para usar de misericórdia, para ajudar as pessoas a se levantarem. Amém, meus amados? Se posicionar é verdade, mas, irmãos, se posicionar não é ofender, amém, meu querido? Eu já falei para vocês aqui, a gente fala na palavra, a gente fala de homossexualismo, a gente fala de um monte de coisa, não fala? De corrupção, de um monte de coisa. Mas, irmãos, a gente não ofende as pessoas, a gente está falando o que a Bíblia diz. Eu não posso usar da Bíblia e começar a maltratar quem está nas práticas erradas. Isso que apedrejar as pessoas, maltratar as pessoas. Isso que não pode. Então, irmãos, a igreja, nós precisamos olhar para essa igreja de Atos dos Apóstolos e começar a fazer o que Tiago está falando. Porque o segredo da igreja, meu querido, de viver experiências sobrenaturais de Deus, é porque era uma igreja muito unida e em unidade. E era uma igreja que tinha uma vida de oração, de comunhão. Eles sempre perseveravam juntos. Aqui, irmãos, eu já falei para vocês, é triste, né? E o pessoal que está na internet é bom aprender, porque se também tiverem, né, um dia chegarem a frequentar uma igreja, Deus ajude que vocês encontrem um ministério, que está acompanhando pela internet, um ministério para você frequentar, conhecer a Deus e servir, principalmente, entender. Você vê, irmão, aqui na igreja aqui é um rodízio, sim ou não? Um domingo é um povo, outro domingo é outro povo, aquela coisa, fica esse rodízio, aí falta, as pessoas não conseguem ter uma cadência, sabe? Não conseguem ter aquela, sabe? Não conseguem ter uma sequência. Aí passa 3 meses sem vir, aí aparece aqui, não sabe nem o que está acontecendo, o que Deus está fazendo. O que Deus quer fazer, ou seja, está completamente o quê? Desligado. Irmão, você já viu aquela expressão peixe fora d'água? Já viu? Quando você está se sentindo um peixe fora d'água? Aí a pessoa começa a ficar um peixe o quê? Fora d'água. E aí, irmão, começa a ser uma pessoa também que começa a ficar fora da glória de quem? De Deus, do mover de Deus. Porque não está participando do corpo de Cristo. Não está se assentando à mesa para comer do quê? Do pão da vida. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Irmão, eu já falei para vocês, eu não estou aqui, irmão, para transformar as pessoas em bitolados, fanáticos, muito pelo contrário. Não é isso que o Evangelho quer e não é o que eu quero. Eu quero o que Deus quer. E o que Deus quer? Que nós estejamos firmes na presença dEle. Com compromisso, sabe? Com comunhão com Deus, com comunhão uns com os outros, meu querido, que é o mais importante. Aí Deus, meu querido, Ele vai ter liberdade para operar. Aí o que Tiago está dizendo vai acontecer. A gente vai orar, o aflito vai ser consolado. Amém, meu querido? O que está contente vai vir cantar louvores, nós vamos nos alegrar com as vitórias dele também, em nome de Jesus, porque a vitória dele também é a vitória do corpo de Cristo. A pessoa vai estar doente, nós vamos orar e Deus verdadeiramente vai operar e o doente verdadeiramente vai ser sarado em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Mas para isso acontecer, a igreja precisa ser igreja, corpo. A gente precisa estar junto. Compreenderam isso ou não? Compreenderam, meus irmãos? Meus amados, eu ia ler um outro texto com vocês para a gente complementar essa palavra, mas se Deus assim o permitir, domingo que vem eu volto nesse assunto com vocês, tá bom? E aí eu leio outro texto para a gente ver a importância da oração. Mas uma coisa importante, irmãos, que você grave hoje no seu coração. Orai sem cessar. Não cesse de orar. Pastor, mas eu não estou vendo resultado.
Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Você não está vendo agora, mas continue orando, porque Deus vai manifestar a glória dele em nome de Jesus. Um dia, meu querido, né? O Elias estava esperando uma grande chuva. Mas o céu está azul. Vai lá, sai lá, eu vou orar aqui. Aí ele orava. Vai lá. Não tem nada ainda não, profeta. Aí ele continuava orando. Vai lá, o céu está azulzinho. Vai lá, irmão, e orando. Daqui a pouco, irmãos, ele manda o servo ir lá olhar o céu de novo. Quando o servo olha, ele fala, profeta, tem uma nuvem, mas a nuvem é do tamanho de um punho de um homem. É como se fosse desse tamanho aqui, ó. Eu olhando assim, por assim, uma nuvenzinha tão pequena que parece o punho de um homem. O que o profeta falou? Basta, desce depressa porque está vindo uma grande chuva aí. Estão compreendendo isso aqui, irmão? Porque ele perseverou o quê? Na oração. Meus amados, em nome do Senhor Jesus, vamos orar, vamos buscar a face de Deus, porque Deus quer operar grandemente. Se coloque de pé na presença do Senhor, em nome de Jesus. Feche os teus olhos na presença de Deus nessa manhã, irmãos. Em nome de Jesus. Você é a igreja do Senhor, meus queridos? Então nós vamos orar, nós vamos falar com Deus nessa manhã, tá bom? Aleluia. Deixa eu só colocar um louvor aqui, irmãos. Para a gente adorar a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós somos conhecidos como cristãos, somos conhecidos, Senhor, como servos de Deus. O nosso ajuntamento, o nosso congregar é conhecido como igreja reunida, Senhor. Mas, meu Deus, nós não queremos apenas parecer igreja. Nós queremos ser igreja de fato e de verdade. Nós não queremos parecer cristãos, mas nós queremos ser cristãos de verdade, Senhor. Senhor, nós não queremos apenas estar juntos, nós queremos ter unidade, Senhor. Então olha para nós, meu Pai, nessa manhã de domingo, que reservamos esse momento para orar, após termos ouvido a sua palavra, Pai. Porque a sua palavra, meu Pai, que veio pela boca, Senhor, do teu servo Tiago, ele disse, Pai, que se está alguém aflito deve orar, se está contente cantar louvores, se tem doente que a igreja com os presbíteros, aqueles que fazem a obra, devem orar sobre este, meu Pai, para que ele seja sarado, e ele será sarado, diz o texto bíblico, Pai. Meu Deus, nós queremos viver a sua palavra, Pai. Porque está escrito que a tua palavra não é mentira, ela é verdade, Pai. Ela acontece, ela opera, ela se manifesta, ela faz aquilo que o Senhor mandou fazer, Pai. Senhor, mas quando nós olhamos para esse tempo, quando nós olhamos para a igreja dos dias de hoje, Pai, nós temos visto de maneira tão escassa os teus milagres, os teus sinais, Pai. As tuas grandes obras parecem, meu Pai, que elas estão a conta-gotas, Pai. Senhor, é um aqui, outro ali, muito isoladamente, Pai. Senhor, mas quando a gente olha para a sua palavra, quando a gente olha para a igreja primitiva, quando a gente olha para a igreja no tempo dos apóstolos, Pai, meu Deus, a gente lê quanta coisa sobrenatural, quantas curas, meu Pai, cegos que enxergavam, paralíticos que andavam, meu Pai, coxos, ó Senhor, eram restaurados na sua estrutura física, Pai, meu Deus, vidas restauradas, perdoadas, transformadas, Senhor, deprimidos que voltavam a ter vida e alegria e vida e abundância, Pai, ou seja, a obra do Senhor era feita de uma maneira tão poderosa, Pai, Senhor, e a igreja crescia cada vez mais, porque os de fora viam o seu mover e o seu poder, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós precisamos, Senhor, voltar a ser igreja, a ter uma vida de igreja, Pai.
E quando a gente lê Atos dos Apóstolos, meu Pai, até eu me lembro, Pai, o Senhor está me lembrando aqui, que esses dias atrás eu pedi para o povo ler exatamente Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, o capítulo 4. Eu me lembro, Pai, não sei se alguém aqui teve, meu Pai, a ousadia de ler esses textos, Pai. Mas ela mostra para nós o que é a igreja, Pai. Meu Deus, todos os que criam estavam juntos, congregavam no templo. E não é porque eles eram desocupados, não é porque eles não tinham casa para cuidar, não é porque eles não tinham trabalho fora de casa. Não, meu Pai, é porque embora eles tivessem todos esses compromissos, mas eles encaravam como um compromisso maior, o compromisso na casa do Senhor, meu Pai. Meu Deus, e hoje até isso se perdeu, meu Pai. Senhor, as pessoas acham que vir à igreja é quando sobrar um tempo. É quando, depois que elas resolverem todas as suas coisas, não tiver mais nada para fazer, aí então eu vou para o culto. Meu Deus, até isso hoje em dia, meu Pai, se perdeu no coração e na visão das pessoas. E depois, meu Deus, a igreja de hoje se pergunta, onde está Deus? Onde está a glória de Deus? Onde está a mão do Senhor? Meu Deus, o Senhor está no teu santo lugar. A sua mão continua poderosa e estendida, meu Pai. Mas a igreja se afastou tanto da sua presença, se afastou tanto da comunhão, meu Pai, que é como se o Senhor estivesse distante. Mas não é o Senhor que está distante, somos nós, a igreja, que se distanciou, meu Pai. Senhor, precisamos tomar o caminho de volta, Pai. Precisamos tomar o caminho de volta para, Senhor, uma vida de comunhão verdadeira com Deus, uma vida verdadeira de compromisso com o Senhor. Meu Deus, e não só aqui no culto, quando congregarmos, mas no nosso dia a dia, meu Pai. Temos o compromisso de falar do amor de Deus às pessoas à nossa volta. Senhor, de comungar do Evangelho com elas, de dar esperança a elas por meio da palavra e da promessa do Senhor. Meu Deus, para que elas sejam curadas, para que elas sejam libertas, para que elas sejam transformadas. Oh Deus, quebra, Senhor, o nosso homem natural. Às vezes, Pai, nós estamos tão cheios de preconceitos, conceitos, nós estamos tão cheios de pedras, meu Pai, para apedrejar, Senhor. Mas hoje o Senhor está nos chamando, meu Deus, para largarmos as nossas pedras, Pai, e começarmos a ter uma atitude, Senhor, de oração, de intercessão, de misericórdia, de compaixão, para que as pessoas possam se levantar do seu pecado, do seu erro, se levantar da sua dor, do seu sofrimento. Ó Espírito de Deus, tem misericórdia de nós que erramos tanto, porque deixamos a nossa humanidade, o nosso homem natural, julgar todas as coisas. Senhor, assim como eu estava dizendo ainda há pouco, que quando eu sofri um dano, meu Pai, que alguém que me prejudicou financeiramente, meu Deus, a minha vontade era ir até aquela igreja, daquela pessoa, meu Pai, ir lá falar publicamente do que ele tinha feito, mas meu Pai, o Senhor disse, não é assim que um servo de Deus age. Não é assim que um cristão age. Nós não temos que envergonhar a igreja, envergonhar o nome do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, de todo o coração, Senhor, eu te peço, estenda, meu Pai, sobre nós a sua misericórdia, a sua graça, meu Pai. Estende sobre nós, meu Pai, o seu perdão, Senhor, em nome de Jesus. E assim, meu Pai, nos ajude, porque nós, meu Pai, nós queremos voltar a ver a sua glória, o seu poder. Queremos mais testemunhos de cura, meu Pai. Queremos mais testemunhos de libertação. Queremos mais testemunhos de famílias transformadas, restauradas, de casais restaurados, Pai. Queremos, meu Pai, ver crianças crescendo no temor do Senhor e não se corrompendo com esse mundo, Pai, com tanta coisa terrível que tem nesse mundo, Pai. Queremos ver os nossos filhos, a juventude, meu Pai, os filhos, meu Pai, Senhor, dessa sociedade, Senhor, se tornando uma geração valente, forte, meu Deus, correta, justa e honesta, Pai. Senhor, nós queremos ver tudo isso, mas, Pai, para que isso aconteça, nós precisamos levantar um ministério de oração, meu Pai. Senhor, orar sem cessar, orar sem cessar. Às vezes, Pai, nós nos cansamos de orar porque oramos, meu Deus, e aquela pequena nuvem não aparece, Pai.
e a gente desanima, porque parece que não estamos vendo nada, não está acontecendo nada, não está surtindo efeito. Mas, meu Deus, quando nós oramos, Pai, quando nós clamamos, Senhor, a nossa oração está chegando diante do seu trono. O Senhor está colocando naquelas bandejas que os anjos carregam diante da sua face, diz a sua palavra. Meu Deus, e quando a bandeja enche, ou seja, quando as nossas orações se amontoam na sua presença, o Senhor derrama, meu Pai, respostas, milagres, provisões, coisas sobrenaturais, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, ajude a nós, igreja, meu Pai, a nos levantarmos no ministério da oração, meu Pai. Senhor, de nos consagrar a Deus verdadeiramente, meu Pai. Senhor, de parar de viver uma vida de hipocrisia, de aparência, meu Pai, e sermos igreja de fato e de verdade, em nome de Jesus. De parar, meu Pai, de olhar apenas para dentro de nós mesmos e começar a olhar para fora. Oh, meu Deus, a parar, meu Deus, Senhor, de ser uma igreja que está buscando o poder dos homens. Senhor, a glória dos homens. O poder da influência, o poder do dinheiro. Pai, quantos líderes estão buscando essas coisas, estão, meu Pai, babando por serem convidados a estarem nos salões nobres dos homens, do poder corrupto desse mundo, Pai. Mas nós, meu Pai, não. Nós temos que buscar a glória de Cristo. Nós temos que buscar a glória do Senhor. Como Jesus disse, eu não busco a glória dos homens, mas eu busco aquela que está junto de meu Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, quantas vezes as pessoas estão, meu Pai, pedindo para o Senhor usar porque elas querem ser reconhecidas pelos homens. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não, meu Pai, toda a glória é do Senhor. Nós somos apenas vasos, meu Pai. O Senhor é quem opera tudo em todos, diz a sua palavra. Então, meu Deus, nos ajude a andar humildemente com o Senhor, consagrando nossa vida, orando, meu Pai. Senhor, nos afastando do pecado, nos afastando das coisas erradas desse mundo, Pai. E abraçando cada vez mais as coisas santas do Senhor, e abraçando cada vez mais sua palavra, e abraçando cada vez mais, meu Pai, a sua santidade. Oh, meu Senhor, em nome de Jesus, Senhor, leva-nos, Senhor, de volta ao primeiro amor, Senhor. Leva-nos de volta, meu Deus, ao princípio de todas as coisas, quando começamos a andar contigo, Pai, viver a experiência, aquela alegria que nos tomava, que nos envolvia, aquela alegria da presença do Espírito Santo, aquela alegria de estar na casa do Senhor com os irmãos, Senhor, te adorando. Leva-nos de volta ao primeiro amor, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, pois nós precisamos voltar a ser igreja verdadeiramente, Pai. Todos os que criam estavam juntos, Pai. Tinham todas as coisas em comum, ninguém dizia que algo era seu separadamente, Pai, não. Eles compartilhavam, ajudavam uns aos outros, repartiam. Senhor, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é o Evangelho de Cristo, Pai. Senhor, eles amavam a palavra, aquela palavra de Cristo, não as filosofias dos homens, não a religiosidade, mas eles amavam o Evangelho, a palavra do Senhor, meu Pai. Senhor, eles comiam pão com singeleza de coração, meu Pai, com simplicidade. Meu Deus, eles oravam, se consagravam ao Senhor. E a sua palavra diz, meu Pai, que então o Senhor se alegrava tanto, que quando os apóstolos estendiam as mãos, o Senhor cooperava com milagres, com respostas. E, Senhor, era visto por todos o seu agir, meu Pai. Oh Deus poderoso. Senhor, faze-nos lembrar onde nós caímos, Pai. Onde nós deixamos, meu Pai, de te buscar dessa maneira. Onde foi que a sua igreja se perdeu. Senhor, e nos faz nos levantar, e nos ajude a levantar, para sermos uma igreja viva, não apenas que tem nome, como diz lá em Apocalipse, tem nomes de que vives, mas está morto. Pai, não queremos apenas ter nome de igreja, nós queremos ser igreja viva do Senhor, meu Pai, para a glória do teu santo nome. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da sua igreja nesses dias, meu Pai. Tem misericórdia de muitos líderes que estão perdidos, cegos pelo poder, pela riqueza, pelo luxo. Meu Deus, que olham para a igreja como meio, meu Pai, de ter uma vida de alto padrão, meu Pai. De se enriquecer, de ganhar dinheiro, ficar rico, de ficar famoso. Meu Deus, essa não é a meta de um homem de Deus, Pai. Como eu citei aqui, Pai, Charles Spurgeon, quiseram dar a ele um título de nobreza da coroa britânica. E ele disse, eu não posso aceitar esse título, porque eu já tenho um título que eu sou ministro do Evangelho de Cristo Jesus. Meu Deus! Senhor, quantas coisas precisa se aprender, meu Pai. Quantos exemplos precisamos olhar, meu Pai,
para entender, meu Pai, que nós somos apenas vasos de barro, que a glória, a excelência e o poder é do Senhor, meu Pai. Que o Senhor é que tem que ser exaltado e não a nós, meu Pai. Como diz, não a nós, Senhor, mas ao seu nome seja a glória, Pai. Ô Senhor, tem misericórdia, meu Pai, de nós. Liberta-nos das nossas vaidades, meu Pai. Senhor, a igreja se perdeu tanto que é muito comum, meu Pai, a gente vê crente dizendo que ele quer, Senhor, comprar isso, comprar aquilo, alcançar tal coisa, porque quer mostrar para os outros que Deus é na vida dele, meu Pai, meu Pai. Como se Deus precisasse de coisas materiais para se manifestar, para dizer que é Deus, ô Pai. Jesus disse que quando nós nos amarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, aí o mundo verá que Deus é Deus e que Ele está conosco. É quando zelamos uns dos outros, Pai. É quando vivemos o amor cristão. É ali que Deus se mostra, mas não nos bens materiais, meu Pai. No luxo desse mundo, não, meu Pai. Nas coisas que perecem, não, meu Pai. É quando nós nos amamos uns aos outros, Pai. Deus, até isso a igreja está com a visão deturpada, Pai. Tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia e salva a sua igreja nesses dias, Senhor. Liberta a sua igreja desse engano, dessas escamas que, Senhor, cegaram, meu Pai. Senhor, o seu povo que cegou a sua igreja dos dias de hoje. Senhor, arranca essas escamas, faze-as cair, meu Pai. Para que a gente enxergue que só a Deus é a glória, que só a Ele é o louvor, que a Ele pertence todas as coisas, que dele vem todas as coisas. Meu Deus, em nome de Jesus. Porque então, meu Pai, sendo igreja de Cristo, a nossa vida terá relevância nesse mundo, Pai. Porque o nosso papel de igreja será levado adiante, meu Pai. E como o Senhor me levou a dizer nessa pregação, o trabalho mais nobre, o trabalho mais importante, mais profundo a ser feito nesse mundo é evangelizar as almas em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Porque tudo que o homem faz diz respeito a essa vida, a esse mundo, a este século. Mas aquilo que a igreja faz, meu Pai, não só colabora com aquilo que vivemos aqui, mas nos prepara para a eternidade com Deus, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da sua igreja, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, lava-nos, limpa-nos, Pai. Senhor, se a nossa posição estava sendo de apedrejar, meu Pai, Senhor, de tacar pedras, de acusar, de condenar, meu Deus, em nome de Jesus. Que a gente comece, meu Pai, a ser instrumento do Senhor, para levar misericórdia e compaixão aos que tropeçam, aos que erram, para que eles possam se levantar em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, santifica os nossos olhos, para que nós vejamos como o Senhor vê todas as coisas, Pai. Senhor, purifica os nossos ouvidos, para que eles estejam sensíveis à voz do Teu Espírito, e que essas vozes que gritam no mundo, que querem levar à corrupção, à maldade, ao egoísmo, à frieza, Pai, que essas vozes sejam silenciadas no nosso ouvido espiritual, no nosso coração. Santifica os nossos lábios, Pai, para que a nossa boca não fale transgressão, mas que a gente fale do amor de Deus, da compaixão, que a gente fale aquilo que edifica, aquilo que propõe alguma coisa boa, alguma coisa de melhor, meu Pai, em nome de Jesus. Santifica a sua igreja, Pai. Santifica-nos completamente. Senhor, e eu te peço em nome de Jesus. Aumenta, Senhor, a chama do Espírito Santo em nós. Nós estamos te buscando porque queremos mais fogo e mais glória do Senhor em nome de Jesus. Espírito Santo, se o Senhor estava ficando triste conosco, o Senhor estava se calando dentro de nós, Espírito Santo, porque nós estávamos te entristecendo, Espírito Santo. Queremos hoje, Senhor, nos colocar de pé na fé, no Espírito, e te dizer, Espírito Santo, nós queremos a sua presença mais do que tudo. Tem misericórdia de nós e nos ajude, Espírito Santo, a nos renovar. Nos ajude, Espírito Santo, a nos levantar. Nos ajude, Espírito Santo, a endireitar as nossas veredas. Porque nós queremos agradar ao Pai, queremos agradar ao Filho e queremos agradar a Ti, Espírito Santo. A nossa humanidade nos faz errar, mas o Senhor nos ajude a endireitar os nossos caminhos. Nos ajude a sermos mais vigilantes, a sermos mais prudentes. Senhor, prestarmos mais atenção, falar de menos. Senhor, porque no muito falar não falta transgressão.
Oh, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queremos ser um homem prudente que edifica a sua casa na rocha, Senhor. Porque aquele que edifica na rocha é aquele que ouve a palavra e pratica. Senhor, queremos ter nossa vida na rocha da sua palavra, Senhor. Então nos ajude, Senhor, a sermos mais prudentes. A sermos mais prudentes, Senhor. No nome santo de Jesus. Senhor, e usa-nos como instrumento. Usa-nos, ó Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Porque o Senhor disse para a sua igreja ir e pregar o evangelho a toda criatura. Houve um tempo em que eles tiveram que ficar em Jerusalém, mas depois que foram cheios do Espírito Santo, eles tinham que sair e dizer ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Senhor, que a gente saia e no nosso dia a dia a gente anuncia a sua salvação em nome do Senhor Jesus. Senhor, cura a sua igreja nesses dias. Cura os seus ministros nesses dias, Senhor. Senhor, que a gente volte a ser humilde como o Senhor. Senhor, que a gente saia da nossa posição de honra. Que a gente vá para a ponta da mesa. Se cinja com uma toalha, se abaixe e lave os pés daqueles que precisam ser lavados, ó Senhor. Porque, Senhor, ninguém é melhor do que ninguém. E nós precisamos aprender com Jesus. Porque aquele que quer ser o maior, ele tem que ser o menor. Aquele que quiser ser o maior tem que ser o servo de todos. Nos ajude a servir, Senhor. A servir a Ti, a servir o reino, a servir a Sua vontade, a servir o nosso próximo em nome do Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Sua igreja, tem misericórdia do nosso Brasil, da nossa nação. No nome santo de Jesus, assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja. Amém, meus irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, eu sei que o nosso tempo aqui é um pouco curto, né? E a gente tem um horário aqui de culto, mas assim, irmãos, a gente procurou orar aqui com sinceridade, procure orar a Deus constantemente, a estar mais na presença do Senhor, a se envolver mais com a presença de Deus. Ore, meu querido, busque cada vez mais misericórdia e graça do Senhor. Nós falamos disso semana passada, né? A gente precisa buscar essa misericórdia de Deus, essa compaixão. Nós precisamos saber quem nós somos, né? Ai, caiu. Obrigado, minha querida, obrigado. Caiu a almofadinha aqui. Ainda bem que não foi o microfone, né, meus irmãos? Por um lado, né? Em nome de Jesus. Então, irmãos, sabe, buscar isso, sabe, essa misericórdia, essa graça do Senhor, para que a gente possa ser igreja de Cristo, servo de Cristo, e que a gente possa ser um instrumento na mão do Senhor, tá bom? Para a nossa família, irmãos, para os nossos amigos, para essa sociedade, né, que está carente, que está padecendo realmente, tá bom? A gente precisa. Tá bom, meus irmãos? No nome de Jesus. Daqui a pouquinho, irmãos, aí no final do culto eu vou orar pela sua família, pela sua vida, mas eu achei, né, aqui por Deus, necessário a gente fazer essa oração hoje, tá bom? E a gente vai orar mais assim no nome do Senhor nos próximos cultos também. Podem tomar assento aí na casa de Deus, eu já vou terminar o culto com vocês. Em nome do Senhor. Irmãos, rapidamente, deixa eu desligar aqui o... Tá desligado aí já, Paulinho? Ainda não? Eu vou... Você quer deixar gravar tudo, é isso? Hoje? Não, então tá bom. É que eu pensei que você tinha interrompido, mas amém. Meus irmãos, olha só, aqui na igreja, irmãos, a gente procura deixar as pessoas sempre bastante à vontade, a gente ensina em relação a dízimos e ofertas aqui, mas não, a gente não ensina com aquele, né, como os homens fazem muitas vezes, com ameaças, né, com outras coisas mais aí que as pessoas utilizam para extrair dinheiro das pessoas, muito pelo contrário. Eu acho o seguinte, irmãos, você está na casa de Deus, acho que a gente tem que zelar da casa do Senhor, a gente tem que cuidar da casa de Deus, né? E, irmãos, e como que a gente cuida da casa de Deus também? É através do dízimo das ofertas, para que a gente tenha condições de poder pagar as contas da igreja, comprar as coisas necessárias e fazer a coisa acontecer e também fazer a obra social, né, ajudar as pessoas. E é através das doações, das ofertas, daquilo que vocês trazem. O nosso querido irmão Rodrigo e a filhinha dele, Alice, estão ali, meu querido, com os envelopes na mão. Alguém hoje vai dizimar, vai ofertar, alguém quer dar uma oferta na casa de Deus? Pastor, eu vou fazer isso hoje. Faz assim com a sua mão, que eles vão levar até vocês, tá bom? E aí vocês podem fazer as suas doações hoje. Alguém vai fazer isso nessa manhã? Eu tô ensaiando essa música, irmãos, está quase pronta já, né? Tem uma partezinha só que ela faz
Não é nem, as notas não são nem difíceis, mas é um contratempo lá que ela faz. Eu estou tirando lá certinho no violão para poder colocar aqui na igreja para a gente cantar. Essa canção é muito linda. Jesus Te Amamos, da Suede. Suede, eu acho que é Suede mesmo o nome, né? Suede, é isso? Suede. Tá bom? É muito bonito. Irmãos, alguém hoje vai dizimar, vai ofertar? Tem alguém que vai fazer isso hoje? Tem alguém? Tem? Coloca aqui no gasofilácio em nome do Senhor. Isso. Isso. Amém? Isso. Amém. Irmãos, falando um pouquinho sobre a doação de fralda lá para o nenenzinho, alguém trouxe hoje? Se alguém trouxe, essa semana nós já entregamos já uma parte lá do que vocês trouxeram, tá bom? Se alguém ainda vai fazer doação, esqueceu de novo, por favor, irmão, lembra direitinho, tá bom? O nenenzinho já está em casa, né? Ele nasceu um pouquinho prematuro, mas Deus está cuidando de tudo, vai dar, né, tem dado tudo certo. E nós estamos, né, recolhendo essas fraldas, essas doações para poder ajudá-los, tá bom? Né? E alguns doaram também umas roupinhas, né, para recém-nascido, que ajuda bastante, né? Amém. Amém. Louvado seja Deus, né? A igreja tem que participar, né, irmãos? Assim, ajudar uns aos outros, né? E é como eu disse, irmãos, né? A gente doa as fraldas lá, alivia, né? Porque eles vão gastar com outras coisas lá, então aí o dinheiro não fica apertadinho, porque fralda tá caro, viu, irmãos? Bem caro, né? Então a gente fazendo isso ajuda, tá bom? Um pouquinho de um pouquinho do outro, a gente consegue se ajudar, tá? Meus amados, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Isso. Coloque-se de pé na presença de Deus. Aqueles que puderem, obviamente, tá bom? Pai querido, Pai celestial, estamos chegando ao final desse culto nessa manhã de domingo, Pai. Eu quero te louvar por cada vida, por cada pessoa que se esforçou para estar aqui nessa manhã. Senhor, vieram trazer o louvor, a adoração que só o Senhor é digno de receber. E o Senhor liberou a sua palavra e nos ensinou, meu Pai. Senhor, e o Senhor está nos preparando para sermos de fato e de verdade uma igreja viva, verdadeira e relevante, Pai. Meu Deus, que a gente entenda e compreenda de uma vez por todas que nós estamos aqui nesse mundo com uma missão, como cristãos, de levar a mensagem do Evangelho adiante, Pai. Então que nós, Senhor, seja no seio da nossa família, seja no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, seja num comércio, numa fila de banco, aonde for, meu Pai, que a gente aproveite todas as oportunidades para falar do amor de Deus, da salvação, aos que estão perdidos, aos que sofrem, aos que choram, Pai. Porque no Senhor há cura, no Senhor há libertação, no Senhor há salvação, meu Pai. E eles só saberão se nós anunciarmos a eles no nome de Jesus. Então eis-nos aqui, meu Pai. Usa a nossa vida em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero aproveitar esse momento, Senhor, para orar, meu Deus, pela família, pelos lares, pelos casais, pelos filhos, pelas crianças, adolescentes, os jovens. Quero orar, meu Pai, pela condição financeira, material, de trabalho, de negócios dessa pessoa, dessa família, meu Pai. Eu oro, meu Deus, pela saúde das pessoas, porque há pessoas sofrendo com enfermidades, com doenças, umas, meu Pai, inclusive que a medicina disse que é incurável, não há tratamento ainda, não há cura ainda, Pai. Senhor, como foi falado durante esse culto, meu Pai, pessoas que, Senhor, estão sofrendo ali, meu Pai, passando por esse processo de hemodiálise, Senhor, e outros tratamentos, meu Pai, porque há uma insuficiência no organismo, nos órgãos dessa pessoa, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor não é um Deus que opera tanto de perto quanto de longe, Pai. E a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos, Pai. Portanto, Senhor, assim como o vento sopra onde quer, que o seu poder nessa hora, Pai, através da intercessão da sua igreja, alcance, meu Pai, os leitos hospitalares, alcance, meu Pai, essas casas de cuidados de idosos, meu Pai, onde tem pessoas ali doentes e enfermas, alcance, meu Pai, os orfanatos, alcance agora com o seu poder, meu Pai, aonde tem pessoas doentes, enfermas, convalescendo, Senhor, ministra o teu poder para curar. Aquilo que a medicina ainda não tem uma resposta, aquilo que as terapias, os tratamentos, os medicamentos não têm uma resposta. Senhor, derrama misericórdia desde os céus, tem compaixão dessas pessoas que sofrem e perecem e ministra a cura, meu Pai.
Ministra, Senhor, meu Deus, a libertação dessa pessoa agora, dessa enfermidade, dessa doença. Meu Deus, essa pessoa que até mesmo nessa hora está inconsciente, em coma, entubado. Senhor, em nome de Jesus, Pai, o Senhor é poderoso para tirar essa pessoa dessa situação. E a sua igreja ora, meu Pai, e a sua igreja clama. Senhor, visita os doentes, os enfermos com esse poder agora, Senhor. Aonde, Senhor, as nossas mãos e a nossa voz não pode alcançar, o Senhor pode, Pai. Opera, liberta, cura essas vidas, Pai. Aonde tem pessoas escravizadas pelos vícios, Pai. Famílias dilaceradas, porque lá, meu Pai, tem um dependente alcoólico, um dependente, meu Pai, químico, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai, põe a sua mão sobre esse lar, sobre essa família. Coloque a sua mão, meu Deus, sobre essa pessoa que está dependente química, que está, meu Pai, virou um alcoólatra, um viciado em álcool. Pai, em nome do Senhor Jesus, toca, meu Pai, agora. Quebra, meu Deus, o poder dessa dependência, Pai. Senhor, em nome de Jesus, e ainda que aos olhos humanos, Pai, não haja uma cura definitiva, porque eles sempre falam, meu Pai, faz a terapia e diz que a pessoa vai ter recaída. Pai, em nome de Jesus, mas o Senhor é quem liberta verdadeiramente, para nunca mais aquela pessoa cair. Então toca, meu Pai, liberta esse viciado em nome do Senhor Jesus. E que ele volte à vida, meu Pai. Que ele volte, meu Deus, à comunhão com a família. Que ele volte, meu Pai, a uma vida de dignidade em nome do Senhor Jesus. Restaura essas famílias, Pai. Senhor, cura os casais, casamentos, meu Pai, que estão à beira do divórcio. Casais que estão à beira da separação, porque não conseguem dialogar, conversar, traz quebrantamento, meu Pai. Que o marido se disponha a ouvir o que a esposa tem a falar. Que a esposa se disponha a ouvir o que o marido tem a falar e que eles, meu Pai, se conversem, dialoguem, meu Pai, não com agressão, mas com diálogo, e possa acertar as diferenças, aparar as arestas, meu Pai, e curar esse casamento, esse relacionamento, em nome de Jesus, meu Pai. E fortalece os casais, porque os casais fortalecidos são fortaleza para os filhos também, em nome de Jesus. Quantas crianças, adolescentes, meu Pai, quantos filhos traumatizados por verem seus pais brigando, por ver agressão, ouvir agressão, e aquilo vai criando trauma, traços psicológicos, meu Pai, destrutivos. Mas, Senhor, livra essa geração, livra os filhos, essa criança, esse adolescente, livra, meu Pai. Senhor, traz consolo, traz refrigério na alma, no coraçãozinho dessas crianças, em nome do Senhor, meu Pai. E dá livramento, Senhor. Então, sara o casal, sara os filhos, sara essa família em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é um Deus de restauração, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, vai curando vidas, vai curando famílias, vai restaurando, meu Pai. Senhor, nós entregamos as famílias em Suas mãos. Entregamos os doentes e os enfermos em Suas mãos. Os cativos e oprimidos entregamos em oração nas Tuas mãos. Meu Deus, oramos pela nação, pelo Brasil, meu Pai. Essa nação, meu Pai, tão marcada pela tragédia, meu Pai, ó Senhor, daqueles que a lideram, Senhor, daqueles que estão no cargo de poder. Meu Pai, já faz séculos que o Brasil, meu Pai, e o povo brasileiro vive explorado, vive, meu Pai, saqueado, roubado todos os dias, meu Deus, humilhado todos os dias. Senhor, esse povo brasileiro tem gemido, Senhor. Ouve o gemido dessa nação, meu Pai, porque a Sua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, eu virei e sararei a sua terra. Pai, sara a nossa nação em nome de Jesus. Limpa, meu Pai, as cadeiras de poder. Arranque, meu Pai, os ímpios da cadeira de poder, porque está escrito, meu Pai, na Sua palavra, que quando o ímpio governa, o povo geme, meu Pai. E se a nação brasileira tem gemido, é porque o ímpio tem estado nas cadeiras de poder, meu Pai. Senhor, lava a nossa nação, limpa a nossa nação dos homens maus, meu Pai. E levante homens e mulheres, meu Pai, compromissados com o bem, compromissados com a justiça, compromissados, meu Pai, ó Senhor, com a equidade, meu Pai, para que assim a nossa nação seja abençoada, em nome de Jesus. Pessoas com temor, meu Deus, com dever cívico, Senhor. Em nome de Jesus, levanta na nossa nação, para que estes governem, meu Pai, e possa trazer o bem, possa trazer a paz, possa trazer, Senhor, a alegria para essa nação. Meu Deus, e nós entregamos essa humanidade em Suas mãos. Senhor, que o Evangelho seja pregado,
nos 4 cantos dessa terra, meu Pai. Que os homens ouçam a sua palavra e que as nações possam ouvir a voz do Senhor. Meu Deus, nós entregamos e oramos por Israel. Meu Deus, oramos pela paz de Jerusalém, Senhor. Porque, Senhor, assim o Senhor nos manda, a sua palavra nos declara. Senhor, olha para o seu povo, para a descendência de Abraão. Meu Deus, olha para Israel, olha para Jerusalém. Guarda o seu povo, livra do mal, meu Pai. Israel nunca será destruído, meu Pai, porque aquele povo é o povo do Senhor. E nós, meu Pai, igreja, nos alegramos com a alegria de Israel, meu Pai. E abençoamos aquela terra, abençoamos aquele lugar, abençoamos seu povo em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos de todo o coração. Que o Senhor seja sempre engrandecido. Levante uma das suas mãos ao Senhor, que a graça do Senhor Jesus, meus queridos, que o amor do nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja contigo, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, que Deus abençoe vocês rica e abundantemente, as pessoas que nos acompanham pela internet também. Deus abençoe você e sua família. E lembre-se do que você aprendeu hoje, tá bom? Tudo é motivo para nos levar a Deus, tá bom? Então corra para os braços de Deus, sirva a Deus, que é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.